A louvar ao Senhor, leva-me à cruz. Meu Salvador, eu venho aqui na cruz onde foi rejeitado por ti, por teu sangue. Tudo amor para mim já não importa mais. Leva-me à cruz onde encontro amor. Venho me humilhar, eu me rendo a ti. Vem-me esvaziar e me encher de ti. Oh, leva-me à cruz. Igual a mim foste, Senhor, tentado, morreste por fim e agora estás exaltado. Tudo de valor para mim já não importa mais. Leva-me à cruz onde encontro amor. Venho me humilhar, eu me rendo a ti. Vem-me esvaziar e me encher de ti. Oh, leva-me à cruz. Para te adorar, só para te adorar, só para te adorar. Leva-me à cruz onde encontro amor. Venho me humilhar, eu me rendo a ti. Vem-me esvaziar e me encher de ti. Oh, leva-me à cruz. Hallelujah. Amém. Praise God. Que o Senhor encha os nossos corações, não é? Now let's sing it, Christ alone. In Christ alone, my hope is found. He is my life, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest storm and storm. My heart says love, my depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comfort good, my all in all. Here in the love of Christ I stand. In Christ alone, whose hope unfailing.
o céu manda tocar, quando o dia montanhoso lá romper, e aos amigos desta terra Deus Jesus se incorporar, e fizesse então chamada lá estarei. Quando o céu fizer chamada, 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 lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o canto ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os cantos ressurgidos no saudarem no porvir e fizessem então chamadas, lá estarei. Quando o céu fizer chamada, 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 lá estarei. Viverei então com Cristo até o dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois fitar a vida e o amor aqui se usar, e fizeres então chamada, lá estarei. Quando o céu fizer chamada, 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 lá estarei. Amém. Para meus irmãos, vou pedir então ao José da Costa a vir à frente e ler Mateus, capítulo 3, e versículos 1 a 12. Muito bom dia. Espero que estejam todos bem na casa do Senhor, como é costume, e que Deus nos possa abençoar com mais um dia maravilhoso. Não está no dia de verão, mas está um tempo bom lá fora. Ora, vamos então ler a palavra de Deus em Mateus capítulo 3, versículos 1 a 12. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de peles de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele toda a Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha no fogo, que nunca se apagará. Palavra do Senhor. Olha, meus irmãos, eu hoje vou dar uma mensagem que foi pedido por um membro da igreja. Há várias semanas que esta pessoa me disse: Pastor Eduardo, por que é que não pega uma mensagem dizendo o inferno não é uma brincadeira? E eu disse à pessoa: tenha calma, quando chegar à altura eu vou pregar essa mensagem. E este domingo é essa mensagem. Mas vou acrescentar mais umas palavras a esse título. Prepara-te, o inferno não é brincadeira. Ora, existem três pessoas que hoje nós vamos examinar. Foram usadas por Deus para avisar: prepara-te, porque o inferno não é brincadeira. E a primeira pessoa que nós vamos examinar é o profeta Amós, que lemos no Velho Testamento. Este profeta ministrou durante o reinado
de Uzias, rei de Judá, no ano mais ou menos de 790 até 789 a.C., um rei que reinou por muito tempo. E no reino de Jeroboão, rei de Israel, também reinou por 40 anos. E no tempo destes dois reis, tanto a parte do norte como a parte do sul, na parte material estavam tendo a prosperidade. Mas espiritualmente, infelizmente, a maioria das pessoas e os líderes da nação andavam afastados de Deus e viviam no paganismo e em valores mesmo corruptos. E Deus enviou o profeta Amós, especialmente à parte do norte da nação de Israel, para repreendê-los nos seus pecados, para voltarem para Deus. E no capítulo 4, quando a gente examina este capítulo, o profeta anuncia que Deus tem mandado vários castigos para a nação, mas ninguém tem ouvido, nem tem observado os castigos que Deus tem mandado. O povo continuava a pecar, embora Deus estava castigando eles. E finalmente, o profeta conclui dizendo: prepara-te para te encontrares com Deus. A maioria do povo não estava preparado para encontrar-se com Deus. Nos nossos dias, meus irmãos, embora haja pessoas com grandes fortunas, como ouço dizer bilionários e trilionários e bilionários, e outros que vivem bem, mas estes milionários e bilionários e as pessoas que vivem bem andam afastados de Deus e não querem nada com Deus. Eles não acreditam que Deus um dia há de julgar as pessoas. Eles não acreditam que haja um inferno. Para eles, a ideia que Deus vai castigar as pessoas é uma brincadeira. E para eles, a ideia que Deus vai castigar eternamente o diabo, os seus demónios e as pessoas que não têm Cristo, eles riem-se, escarnecem e brincam e dizem: isso não vai nada acontecer. A segunda pessoa que Deus usou para repreender o povo e avisá-los: prepara-te para te encontrares com o teu Deus, foi o profeta João Batista, que nós acabámos de ler em Mateus, capítulo 3. Este profeta veio 750 anos depois do profeta Amós. E reparem que o profeta Isaías, que viveu 700 anos antes de Cristo, anunciou e profetizou que um dia Deus havia botar um profeta que havia pregar no deserto, pregando as pessoas para se arrependerem dos seus pecados, porque o reino de Deus estava bem breve e o Filho de Deus havia de aparecer. E Deus cumpriu a sua palavra. Isabel e Zacarias, de idade bem avançada, deram à luz João Batista. E o anjo que anunciou isto a Zacarias lhe disse: ele, este é o profeta que o profeta Isaías falou. E João Batista começou a pregar no deserto, vestido de peles de cabelo. Comia gafanhotos. E o povo ficou pasmado com a pregação deles. E milhares de pessoas vinham ao deserto para ouvir João Batista e ser batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E os líderes religiosos, como lemos aqui, os fariseus e os escribas, ficaram com curiosidade e queriam ver este homem que estava atraindo tanta pessoa para ouvi-lo. E quando João Batista os viu, reparem as palavras que ele disse a eles. Lemos isto em João capítulo 3 e versículo 7. E vendo ele muitos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Possuí-vos frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Estes líderes religiosos não estavam preparados para encontrar-se com Deus.
Homens que estudavam a Bíblia, mas que ensinavam também tradições dos homens. Ensinavam doutrinas que Jesus não aprovava e Jesus nos repreendeu várias vezes. E aqui, antes de Jesus vir, o próprio profeta João Batista repreendeu aqueles homens. E reparem as palavras que ele disse acerca deles. Raça de víboras. É o que ele disse. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? A palavra víboras refere-se a uma cobra venenosa, com veneno. E quem era mordido por uma víbora naquele tempo ia morrer logo. Não havia cura. O veneno era tão forte, matava a pessoa. E João Batista disse que estes homens religiosos que estavam ensinando doutrinas eram doutrinas de veneno. E quem acreditasse naquilo que eu estava ensinando, eles iam ser condenados eternamente. Tanto eles como os que acreditam nas doutrinas que eu estava ensinando. E então reparem que Jesus, que o profeta disse: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quando ele fala da ira futura, está-se referindo ao castigo que Deus vai trazer no fim do mundo. Será que vocês vão escapar a esse castigo? Eu não ia escapar. Eles brincavam pensando que Deus não vai castigar a gente. E João Batista disse: vocês estão enganados. Vocês são raça de víboras. E Deus vai castigar vocês. Porque o fruto da vossa vida mostra que vocês não pertencem a Deus. Foi que vemos aqui: produzir depois frutos dignos de arrependimento. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Uma árvore boa produz um bom fruto. Uma árvore má produz um mau fruto. E aos olhos de João Batista e aos olhos de Deus, estes homens que ensinavam a Bíblia e eram respeitados pela nação, não eram servos de Deus. Eles eram filhos do próprio diabo. E eles iam ser castigados. Mas eles riam-se da mensagem de João Batista. Deus não vai castigar ninguém. Nos nossos dias é a mesma coisa. As pessoas dizem que Deus não vai castigar as pessoas. Quando a gente morrermos, acabou-se. A ideia que haja inferno é uma brincadeira. Não há infernos. Deus não castiga ninguém. Até há religiões, não vou nomear o nome, mas há religiões que ensinam mesmo isso. Deus não castiga ninguém. A pessoa morreu pronto. Acabou-se. Bem, o Hitler deve estar contente com isso. Porque na ideia deles, o Hitler, coitado, não vai ser castigado. As maldades que ele fez no mundo, Deus vai esquecer o que ele fez. E as maldades que os homens vão fazendo por aí, Deus não vai castigar ninguém. Morte acabou? Pronto. Acabou sempre. Mas Jesus, os irmãos e os profetas aqui dizem que Deus vai castigar. Reparem bem as palavras que lemos aqui mais adiante que o profeta anunciou aos homens e a nós também. Vamos ler Mateus capítulo 3, começando no versículo 10. E também está agora posto uma chave à raiz das árvores. As árvores representam as pessoas. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada aonde? No fogo. Aqui está o castigo eterno. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que veio após mim é mais poderoso que eu, cujo alparque não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ora, esta pessoa é quem? É o Senhor Jesus. Ele está anunciando a vinda de Jesus. E depois ele explica que este Jesus, repara no versículo 12, em sua mão tem a pá e limpará a sua eira. A eira representa as pessoas do mundo inteiro. E recolherá o celeiro. O celeiro representa aqueles que pertencem a Deus. O seu trigo
e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Aqui está o castigo eterno. Ora, meus irmãos, eu, graças a Deus que nasci em Portugal e vivi numa quinta e os meus pais plantavam milho e trigo. E eu lembro-me de estar a ver na eira o trigo se levantava e o vento tirava a palha para fora. E o trigo caía ali. Ora, João Batista está falando a pessoas que sabem isto. Que a eira, trigo, a seara representa o mundo inteiro. E no fim do mundo, o trigo fica separado. E aqueles que não pertencem a Deus vão ser castigados eternamente no lago de fogo. O inferno não é brincadeira. Mas agora vamos ler as palavras de Jesus. A terceira pessoa. As palavras de Jesus. E vamos ler o que é que Jesus disse acerca do fim do mundo e do castigo eterno. Vamos agora começar em Mateus, capítulo 5. E começando no versículo 22. Thank you, Pastor. Mateus, capítulo 5. E o versículo 22. Ora, começando no versículo 21. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo, que qualquer que sem motivo se cruzar contra seu irmão será réu do juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu do Senhor. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo quê? Do inferno. E as palavras de Jesus. Não odeies as pessoas. Nem crees a maldade na vida dos outros. Porque eu vos digo, se vocês produzirem tais frutos, o vosso fim é o inferno. Está a ver? As palavras de Jesus. Depois reparem o que lemos em Mateus capítulo 5 e versículo 29 a 30. Portanto, se teu olho direito te escravizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois que é melhor que se percam nos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado aonde? No inferno. E se a tua mão direita te escravizar, corte-a e atira para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que seja o teu corpo lançado no inferno. Isto é as palavras de Jesus, visando. Tem cuidado. Se tu realmente sabes que tens fraqueza na tua vida e tu não te arrependes e andas a viver dessa maneira, se não cortares isso para fora da tua vida, eu te digo uma coisa. Tu vais ser lançado no inferno. As palavras de Jesus não são minhas. As palavras de Jesus. Agora reparem, lemos em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8 e versículo 10 a 12. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que se nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E está-se referindo a um homem que Jesus tinha feito um milagre e viu a fé dele. E ele ficou tão admirado com a fé deste homem, porque este homem não pertencia à nação dos judeus. Ele era romano. Era um centurião. Mas um homem de uma fé fantástica. Ele cria no poder de Jesus. E Jesus, vendo a fé dele, disse a eles: nunca vi tal fé como este homem. E depois ele dá um aviso à nação. Reparem bem. Versículo 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente. E quando diz que muitos virão do Oriente e do Ocidente, está a referir, muitos virão das outras nações que não pertencem a Israel. Que pertencem às outras, vão vir e vão sentar-se aonde? Reparem bem. À mesa com quem? Com Abraão. Abraão já está no céu. E Jesus está dizendo que muitos vão vir das outras nações e vão se assentar à mesa com Abraão, Isaac
e Jacó, que já estão com Cristo lá no céu. E os filhos do reino, referindo-se aos judeus, são lançados aonde? Das trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Reparem bem as palavras de Jesus. Que toda a pessoa que rejeitaram Jesus, como os judeus, muitos judeus no seu tempo o rejeitaram. E como muitos dos nossos dias também o rejeitam. O destino deles diz aqui que vão ser lançados nas trevas exteriores e ali haverá pranto e ranger de dentes. Vamos ler mais adiante. Mateus, capítulo 10 e versículo 28. Mateus, capítulo 10 e versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer parecer no inferno a alma e o corpo. Ora, existe bem duas religiões, pelo menos, que dizem que quando a pessoa morre, a alma morre também. Estou enganando as pessoas. Porque o próprio Jesus disse: não temeis os que matam o corpo e não podem o quê? Matar a alma. Está a ver? Eles não podem matar a alma. Temei antes aquilo que pode fazer parecer no inferno alma e corpo. Portanto, queridos irmãos, Jesus avisa que há um inferno. Claramente. E depois vamos ler em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. E versículos 27 a 43. Mateus, capítulo 13, e versículo 27 a 33. E ele respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e os joios são filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. E assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos. E eles colherão do seu reino tudo o que tem causa escândalo. E os que cometem iniquidade e lançá-los-ão da paz na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Ora, estas religiões que dizem que a alma morre e que acabou, e que ensinam às pessoas que Deus não vai castigar ninguém no inferno, esqueceram-se das palavras de Jesus. Pois Jesus está dizendo que aqueles que não pertencem a Ele vão ser lançados na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes, querendo dizer, a pessoas fará intermentos naquele lugar, eternamente. O inferno não é brincadeira, irmãos. O mundo pensa que é brincadeira, mas não é brincadeira. Que o próprio Jesus, reparem, avisou e avisou e avisou para terem cuidado. Porque se não se arrependerem dos seus pecados e não puserem a sua fé nele, vão ser castigados eternamente neste lugar. Reparem o que lemos em Mateus capítulo 17 e versículo 1 a 6. Eu gosto desta passagem. Mateus capítulo 17 e versículo 1 a 6. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. Ora, meus irmãos, Moisés viveu 1500 anos antes de Cristo vir aqui ao mundo. E lemos em Deuteronômio, no último capítulo do livro de Deuteronômio, que Moisés morreu e foi sepultado. Estava escrito. Mas 1500 anos depois, vemos Moisés com Jesus naquele mundo.
Não era o corpo dele. Era o espírito dele. Está a ver? Para aqueles que dizem que a alma morre e acabou-se. Se a alma morre e acabou-se, o que é que o exército está ali fazendo naquele monte? Naquele dia final? Qual era a parte do exército que estava ali? Elias também estava ali. E nós sabemos que Elias foi levado no carro do fogo para o céu. E Pedro, está claro, como era a pessoa que bastante confiado, disse, no versículo 4, e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Eu, quando vi Jesus naquela glória toda, e Moisés e Elias a falar com Jesus. Se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele a falar, eis que uma nuvem luminosa nos cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: reparem, este é o meu filho amado, este é o meu amado filho, em quem comprazo e escutarem. Outras palavras, tomai cuidado com as palavras do meu filho e ouvem exatamente o que ele está a dizer. Outras palavras, para aqueles que dizem que não há inferno, ouçam bem as palavras de Jesus e tenham cuidado. E para aqueles que dizem que quando a gente morre tudo acabou-se, ouvem as palavras de Jesus, que ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou te dizer, vou preparar-vos um lugar para que onde eu estiver, sejais vós também. Tomai cuidado com as palavras de Jesus. Vamos ler agora Mateus, capítulo 23. Capítulo 23. E versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que correis o mar e a terra para fazer um processo, e depois de teres feito, o fazeis filhos do inferno, 2 vezes mais do que a vós. Aqui está Jesus dizendo as mesmas palavras que João Batista disse acerca destes homens religiosos. Hipócritas. Vocês, com as vossas doutrinas venenosas, são levando as pessoas para o inferno. E depois reparem o que Jesus diz a eles no versículo 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Reparem bem as palavras de Jesus. Como é que vocês vão escapar deste lugar terrível do inferno? Da maneira como vocês vivem e pregam às pessoas. Eu não vou escapar. Está a ver? Isto é a palavra de Jesus. Não vou escapar deste lugar. Reparem que lemos em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25 e o versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, está subindo à sua segunda vinda, e todos os santos anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes e as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Aqui está a promessa que Deus tem para aqueles que pertencem a Ele. Eles vão reinar eternamente com Jesus. Mas reparem agora no versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Está a ver? O inferno é brincadeira, irmãos. Jesus disse: no dia do julgamento, o Pai vai julgar a todos. Os que pertencerem a mim vão reinar comigo eternamente. Mas os que não pertencem a mim vão ser lançados no lago do fogo onde o diabo e os seus anjos estão também. Não é brincadeira. De maneira nenhuma. Eles podem rir-se
Escrever, mas não é brincadeira. E quem escrever de Jesus, e esse Jesus, vai parar para estudar exatamente o que Jesus falou aqui. Reparem que lembro que Jesus disse em Mateus capítulo 25 e versículo 41, 46. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. 2 lugares. Está a ver? 2 destinos. Eternamente com Jesus ou eternamente com o diabo e os seus demônios. 2 lugares. Dessa ideia que não há castigo, que Deus não castiga ninguém, Deus é amor e Deus não vai castigar as pessoas. É falso. Deus é amor, é verdade. Deus amou muito à maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquilo que não cresce, não crescesse, mas tivesse vida eterna. Mas também a palavra de Deus diz que Deus é justo e quem rejeita a Cristo vai ser condenado eternamente. Ora, vamos ler agora em Lucas capítulo 23. Eu não vou ler as passagens todas, porque os meus podem ler em casa, tem as passagens, mas vou ler em Lucas capítulo 23. E versículo 42 a 43. Que está um homem que preparou-se para a morte. Lucas capítulo 23, versículo 42. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Este é o homem que estava também crucificado ao lado de Cristo e que se arrependeu no fim e compreendeu que Jesus era o Senhor, o Rei dos Reis. E ele pediu ao Senhor Jesus: Senhor, por favor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu acho isso interessante porque os líderes religiosos, os escribas e fariseus, estavam insultando Jesus, mesmo à roda da cruz. Está a ver? Insultar Jesus. Se és o Filho de Deus, então salta da cruz, salva a ti e salva aos outros. Se és realmente o Filho de Deus. Está a ver? Insultar Jesus. Os líderes religiosos da nação. Jesus não podia sair daquela cruz, irmãos. Ele estava naquela cruz morrendo por nós pecadores e morrendo por aqueles homens a insultar Cristo. O outro ladrão estava rindo-se e esquecendo Cristo. Está a ver? Mesmo na morte, o homem estava esquecendo a de Jesus. Até parece incrível. O outro, pela graça do Senhor, compreendeu que eu preciso estar preparado. E o homem pediu a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. E quais foram as palavras que Jesus disse? Na verdade, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tu vais morrer, mas não vais para o inferno. Tu vais para o paraíso comigo. O teu espírito e o meu espírito vão estar no paraíso. Tu vais estar comigo. É as palavras que Jesus diz a nós, irmãos. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão para mim. É para mim que tu és salvo. Eu sou a porta que leva ao céu. A porta é estreita. Na verdade, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu prometo, põe tua fé em mim, tu tens a vida eterna. E reparem agora, meus irmãos, que lemos as palavras de Jesus no versículo 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, as tuas mãos entregam o quê? O meu Espírito. E bendiste o Espírito. O Espírito de Cristo foi para a presença do seu Pai, naquele dia. E ao terceiro dia, meus irmãos, aquele Espírito eterno de Jesus entrou no corpo outra vez e ressuscitou dos mortos, com um corpo glorioso. Os irmãos sabem as palavras que Estevão disse antes de morrer?
Senhor Jesus, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu sabia, bom dia. A parábola do homem Lázaro e rico que Jesus contou. Quando Lázaro morreu, os anjos de Deus levaram Lázaro para onde? Para o seio de Abraão. Mas quando o rico morreu, os anjos de Deus levaram aquele homem para onde? Para o lado do inferno. Um lugar de tratamento. Dois destinos. Céu ou inferno. Portanto, irmãos, o inferno não é brincadeira. Nenhuma. Podem rir se quiserem. Podem esquecer se quiserem. Mas as palavras de Jesus são eternas. E são verdadeiras. E ai daquele que não passou fé em Jesus. Ai daquele. Vamos ler agora João, capítulo 3, e o versículo 16 a 18. João, capítulo 3, e o versículo 16 a 18. Muitos gostam de ler o versículo 16, mas esquecem o resto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça. Quando diz aí não pereça, significa o quê? Não vai ser condenado. Não pereça. Mas tem aqui a vida eterna. Mas reparem o resto. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, reparem, não é condenado. E esta condenação, irmãos, é o inferno. Mas quem não crê, já está condenado. Por enquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aqui está, irmãos. Ou você crê ou não crê. A culpa não é de Deus. A culpa é nossa. Não é nada. Reparem no versículo 36. Aquele que crê no Filho tem o quê? A vida eterna. Mas aquele que não crê ou no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. As palavras que João Batista disse. Como é que vocês vão escapar da ira de Deus? Foi as palavras que Jesus disse aos fariseus, como é que vocês não vão escapar da condenação eterna, da maneira como estão a viver. Vocês não vão escapar, não. Reparem no capítulo, São João capítulo 5 e versículo 24. Estão a ler João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquilo que me enviou, tem a vida eterna, e reparem, e não entrará em condenação. Está a ver? Mas passou da morte para a vida. No dia que a pessoa aceita Jesus como seu Salvador, nesse dia mesmo, a condenação está parada para ele, ou para ela. E a pessoa agora tem vida eterna, já com Deus. Aquele homem daquela cruz, Jesus disse, na verdade, digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ora, meus irmãos, quais são as últimas palavras que o Salmo 23, versículo 6 diz? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu entrarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui está as palavras escritas pelo rei David, um homem que está na presença de Jesus agora, já. Estou na tua casa. O que é que lemos em Romanos 8:1? Romanos capítulo 8 e versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para quê? Para os que estão em Cristo Jesus. Está a ver? Não há nenhuma condenação para aqueles. Está a ver? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que estão vivendo, seguindo as inclinações do Espírito Santo. Não há condenação para essas pessoas. Estão salvas. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por Jesus Cristo. Temos paz com Deus. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Reparem que os irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo fala que quando ele morrer, está lá escrito mesmo, eu vou para a presença do meu Salvador. Quando ele morrer. Está lá escrito. As palavras que o apóstolo Pedro escreve no seu capítulo 1 e versículo 5, versículos 1 até 9.
em que ele diz: a parte mais importante é a salvação da minha alma. É eterna. E tenho uma casa à minha espera. Acho que uma vez falei com uma senhora que estava sendo influenciada por uma religião falsa e ela não acreditava que houvesse inferno, nem céu. E eu peguei em 2 Coríntios capítulo 5 e por favor leia essa passagem. O que é que lá diz? O pastor Paulo está dizendo que quando eu partir deste mundo vai para a presença de Jesus. Pois é, mas a senhora diz que não existe isso. E leia agora primeiro Pedro capítulo 1, e versículos 1 a 9. Leia lá. Ela lê, então, há inferno, há céu ou não há? São ignorantes, irmãos, não conhecem a Bíblia. Não conhecem a Bíblia. E são de ser torcidos, desviados por religiões que torcem a Bíblia. Mas agora vamos para o livro do Apocalipse, irmãos. O último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 6. E versículos 9 até 12. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar da palavra as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Reparem, eu vi as almas dos que morreram. Estavam no céu. Versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue, os que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Aqui está as palavras de Deus, dizendo: quando a pessoa morre e pertence a Jesus, vai para a sua presença à espera do dia da ressurreição. Está bem? Agora vamos em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14 e versículos 9 a 11. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, ou se o sinal da sua testa ou da sua terra, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que aceitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sopra tudo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está as palavras de Deus, que não pertencem a Deus, vão ser lançados no mar do fogo. Agora vamos ler Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, e versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo, e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Nunca me esqueço, uma vez estava na casa de um casal, e vieram lá um casal de uma religião que dizem que é a religião verdadeira e que ensinam que não há inferno, que eles não castigam ninguém no inferno. E eu disse: então pegue na sua Bíblia, por favor, e leia este versículo. E o homem leu, e eu disse: então, Deus não castiga ninguém? O que é que lá diz, afinal? Está aqui a dizer que vão ser atormentados no dia e noite eternamente. Então não há castigo? Calaram-se. E depois, agora leia o resto. Versículo 11. E vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam dentro do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os que foram mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras.
E deu ao mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi fechado escrito no livro da vida foi lançado aonde? No lago de fogo. Aonde está quem? O diabo e os seus anjos. Eternamente. Ora, meus irmãos, eu li isto não porque eu gosto de estar a dar uma mensagem destas, porque eu não gosto de estar a dar uma mensagem destas. Prefiro ensinar outras coisas. Mas se Jesus avisou as pessoas, é porque ele amava as pessoas, para terem cuidado. E se hoje estou aqui falando isto, é porque eu amo vocês. Cada um aqui deve estar preparado, porque realmente a Bíblia ensina para este ter um lugar onde vão ser julgados o diabo, os demónios e todos aqueles que não pertencem a Jesus vão ser julgados eternamente neste lado de fogo. Eu não quero que ninguém vá para esse lugar. Nem Deus tem prazer. Nem Deus tem prazer que as pessoas sejam condenadas nesse lugar. As pessoas vão para lá e quem é a culpa? Não é de Deus. É das pessoas. As pessoas like me. Not like you. Eu sei que já aceitaste Jesus como teu Salvador, é o suficiente. Amen. Hallelujah. O diabo tenta as pessoas, é verdade. As pessoas caem, é verdade. É verdade. Mas lembro-me uma coisa: Pedro negou Cristo 3 vezes, ele não foi para o inferno. Não. Ele arrependeu-se e Jesus o perdoou completamente. É estar na presença de Jesus. Bem, quais as lições que nós podemos aprender disto tudo, irmãos? É o seguinte: a morte não é o fim da vida. Essa é a primeira lição. Segunda lição: existem dois destinos: o inferno e o céu. Terceira lição: devemos estar preparados, enquanto vivemos aqui na Terra, devemos estar preparados, porque o inferno não é brincadeira, nem o castigo de Deus não é brincadeira. Devemos estar preparados. E como é que eu me preparo? É quando eu compreendo que sou um pecador, uma pecadora, compreendo que não posso ser salvo por mim próprio, porque as minhas obras são fracas e nunca podem pagar a dívida dos meus pecados. E crer com fé que Deus enviou o seu Filho a propósito para me salvar dos meus pecados e do castigo eterno. E Deus, vendo essa fé, diz: estás preparado. Estás preparado. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Outra lição: devemos agradecer a Deus, com muita gratidão, que Jesus nos livrou deste castigo eterno. Porque nós não somos merecedores. Mas pela sua misericórdia e amor, nos salvou. E devemos estar gratos por causa disso. Ora, tendo dito isto, vamos terminar cantando o último hino. Ao fitar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma, qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode
sentarmos então, disse. E eu vou. Vamos abrir a Bíblia para 1 Coríntios, capítulo 11. E eu vou pedir então ao Mário Mendes para dar o pão e o cálice. E talvez o José Costa, se secretário, junto também. O Mário dar o cálice e o Mário. 1 Coríntios, capítulo 11. Já lendo em 1 Coríntios, capítulo 11, começando no versículo 23, vemos a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor, também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Por todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não decidindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos juntais para comer, esperai uns pelos outros, mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não junteis para condenação, quando as coisas mais ordená-las venham, quando for. Para meus irmãos, Jesus aqui lembra que celebrou a Páscoa dos judeus, juntamente com os apóstolos. Foi instituída por Moisés, que lemos em Êxodo, capítulo 12. The Lord Jesus Christ celebrated the Passover with his apostles, the Passover that we read in Exodus chapter 12. E depois de ter celebrado a Páscoa dos judeus, Jesus então instituiu a Santa Ceia. After the Lord celebrated the Passover, Jesus instituted the Lord's Supper. O pão que vamos tomar representa o corpo de Jesus que foi castigado em nosso lugar. The bread represents the body of Christ that was punished on our behalf. And the cup represents his blood of the New Testament. E o copo representa o Novo Testamento no seu sangue. Quem é que está realmente qualificado para tomar a Santa Ceia? É a pessoa que tem fé. Who is qualified to partake of the Lord's Supper who has faith? Nós temos que crer realmente que Jesus é o nosso Salvador. Nós temos que crer que realmente Ele foi castigado em nosso lugar para nos salvar. E temos que crer que realmente Ele partiu o seu sangue, que tem o poder para nos limpar de todo o nosso pecado. Se a pessoa não tem fé nestas doutrinas da Bíblia, não há razão para tomar a Santa Ceia, porque a pessoa está a fazer uma coisa que não acredita. Portanto, aquilo é para as pessoas terem fé. We have to take the Lord's Supper for those who actually believe with faith that Christ died for them and paid the price of our sins. And through faith in Christ we are forgiven completely and our sins are completely cleansed. If you don't believe in that, there's no point in taking the Lord's Supper. How should we do it? With faith, with gratitude. Devemos tomar com fé e com gratidão. Agradecer a Deus. Portanto, nós vamos tomar o pão. Jesus tomou o pão e disse: Este pão é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Our Lord Jesus Christ took the bread and said, This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me.
Pois o Senhor Jesus tomou o cálice, e esses cálices é um novo vestimento de devoção. Fazer isto em memória de mim. Our Lord Jesus Christ, who took the cup and said, "This cup is the New Testament in my blood. Do this in remembrance of me." Vamos pôr de pé e então cantar juntos. I think the will translates. Pai, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, pelo tempo que passamos aqui na tua casa. Pai, queremos te agradecer, ó Pai, por tudo o que foi feito aqui hoje, Senhor, por tu nos guiares, ó Pai, trabalhando nos ministérios que estiveram ativos aqui hoje, como a escola dominical, ó Pai, como os cânticos, Ministério de Louvor. Pai, abençoe a cada um que pertence a esse ministério, que tanto nos edifica e alegra, ó Pai, aqui domingo após domingo, Senhor. Obrigada pela mensagem que já foi pregada 2 vezes em 2 línguas, Pai. Obrigada pela vida do pastor. Dá-lhe saúde para que ele continue fazendo isso, ó Pai, para nosso benefício, para a edificação da igreja. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Também te pedimos, ó Pai, que tu estendas a tua boa mão, Senhor, sobre as pessoas que estão enfermas, Pai, que estão em casa, que já não podem vir à igreja mais, Senhor. Tomas ao teu cuidado, Senhor, toca nas áreas que precisam ser tocadas para ficarem melhores, ó Pai, para que possam ter uma vida mais alegre e mais confortável, Senhor, onde possam fazer também as suas coisas, Senhor, e todos aqueles que estão viajando, como a Sandra e o Paulo, esta manhã, Senhor, também te pedimos, ó Pai, que tu os protejas em cada lugar que eles vão estar, ó Pai, nos Açores, Pai, que eles possam usufruir da tua natureza, que é o que mais nós temos. É tudo o que tu fizeste e que tu criaste, ó Pai. Obrigada por tudo. Continua com o nosso povo aqui, Senhor,
cada um deles, Senhor, vai de encontro às necessidades de cada pessoa. Pai, Tu sabes todas as coisas, Senhor, e nós Te entregamos cada irmã, cada irmão, Senhor, nas Tuas mãos, Pai, sabendo que Tu tens o poder, ó Pai, de cuidar, ó Pai, de amar, Senhor, de ser compassivo, compaixão, Senhor, de perdão, ó Pai. Obrigado mais uma vez, Senhor, dá-nos uma semana boa, Senhor, que a gente possa ser a luz do Teu Evangelho, ó Pai, do Teu Santo Filho, Senhor, ao entrar e sair dos lugares onde a gente vai passar esta semana, Senhor, e que seja tudo para honrar e glorificar o Teu Santo Nome. E é no nome do Teu Santo Filho que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Amém.